Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que nos obriga a pensar um bocado fora da caixa. Sem dúvida. É um texto de 2015, do Edson Zogby. E o título, olha, já diz muito. O termo desemprego não existe mais. É um título provocador, sim? Parece quase um contrassenso, não é? Especialmente hoje em dia, com tanta conversa sobre emprego. Pois não é. A nossa missão aqui é tentar desconstruir isto, perceber o que é que o autor queria mesmo dizer. Exato. O texto entra naquela discussão maior sobre automação, futuro do trabalho. Mas o Zogby parece levar a coisa a um extremo bem radical. Vamos lá ver o que está por trás disto. Olha, é mesmo essa radicalidade que torna a análise interessante. A tese dele não é sobre, pronto, as flutuações económicas normais. Aquelas crises que vêm e vão. Exatamente. Não é disso que ele fala. É de algo mais fundo, Uma mudança estrutural. estrutural. Queres dizer permanente? É isso. Uma alteração nas próprias bases do mercado de trabalho. E o motor disto é a tecnologia, de forma implacável. Ok. Nesta visão, o trabalho humano, para muitas coisas, está a ficar, bem, desnecessário. E daí a provocação do título. Lá está. Se o trabalho em si desaparece em larga escala, a palavra desemprego, que sugere alguém à procura de algo que existe, Uhum. perde o sentido. Não é falta de vagas, é falta de necessidade. Hum. É essa a ideia central dele. Essa distinção cíclico versus estrutural é mesmo importante. Portanto, não é uma má fase, é uma reconfiguração para sempre. Pelo menos na perspectiva do autor, sim. E o motor disto tudo, segundo ele, é a tecnologia. Informática, robótica, IA. Tudo isso. É curioso pensar nisto. A tecnologia, o auge da nossa inteligência, a tornar-nos redundantes, parece um paradoxo. O texto fala disso. Fala e de forma bem direta. O Zogby põe a tecnologia não só como ferramenta, mas quase como um agente ativo na transformação. Um agente ativo? Como assim? As empresas são seduzidas, é a palavra que ele usa, pela eficiência. Fazer mais, melhor, mais rápido e com menos gente. Claro, a vantagem competitiva. Exato. E o argumento é que isto é tão forte que adotar a tecnologia não é opção, é inevitável para sobreviver. Hum. E ele diz que isto não é só mais uma fase, como outras revoluções tecnológicas. É uma tendência exponencial, irreversível, que vai acabar por eliminar muitas categorias de emprego. Irreversível. É forte e quando ele diz agente ativo, isso implica que a tecnologia está a ditar as regras de uma forma nova. Essa é a ideia, que não está só a substituir tarefas repetitivas, mas a entrar em áreas de pensamento, de decisão, que eram só nossas. Ok. E que tipo de empregos é que estariam mais em risco nessa extinção? Olha, o texto prevê que sobrem só nichos muito especializados, talvez criativos ou de relações humanas muito específicas que as máquinas não consigam fazer. Pelo menos na altura, em 2015. Sim. Quanto aos empregos em risco, ele não faz uma lista, mas dá a entender que é tudo, desde o trabalho manual até muitas funções de escritório, serviços, até algumas intelectuais. Portanto, não só fábricas. Escritórios, lojas, transportes. A escala é enorme. Massiva, sim, é o que ele sugere. Isso ajuda a ter uma ideia da dimensão. E para isto não ficar só na teoria, o texto dá exemplos concretos. Dá. E o principal é bastante impactante. A banca. Os bancos. O que é que ele diz? Afirma já em 2015 que os bancos, na prática, só precisariam de uns 20% do pessoal que tinham. 20%. Isso é chocante. Ninguém queria ser o primeiro a cortar 80% do pessoal. 20%? É um número brutal. Mas ele explora o que isso significaria, o que aconteceria a um setor inteiro a funcionar assim. Ele não entra em todos os detalhes das ramificações, mas usa o exemplo para mostrar a escala do problema. E essas barreiras, a política, a imagem, aguentariam a pressão a longo prazo? O texto sugere que não, que são temporárias. A pressão pela eficiência, pelos custos, por causa da tecnologia, home banking, apps, automação. Acabaria por vencer. Exato. E as implicações? Imagina cidades com prédios de bancos vazios, o impacto nas empresas que dependem deles. Limpeza, segurança, catering. E depois, o que fazer com tanta gente? Requalificar para quê se o mercado está a encolher? Pois, Ele usa o exemplo para mostrar que este padrão se repetiria noutros sítios.
A resistência podia atrasar, mas não parava a mudança estrutural. Percebo. O exemplo serve de alerta para a magnitude. E a partir daí, como é que o texto avalia a resposta das entidades? Governos, organizações internacionais? Bem, aí o tom fica mesmo crítico, às vezes até cáustico. A sério? Sim, ele aponta o dedo à ONU, G8, G20, FMI, Banco Mundial. A crítica é: se isto é tão óbvio, ele diz, escancarado, porque é que continuam com as fórmulas antigas? Uhum. Fórmulas antigas? O que é que ele quer dizer com isso? Políticas para crises normais, é isso? Exatamente. Soluções pensadas para desemprego cíclico, não para uma mudança estrutural como esta que ele descreve. E quais seriam essas fórmulas? Formação para empregos que vão desaparecer? Subsídios? Podemos inferir que sim. Programas de formação, requalificação, subsídios temporários, incentivos à contratação, ou foco quase total na altura em gerir crises financeiras e austeridade. Hum. Ele critica o que vê como uma falta de inteligência estratégica, uma incapacidade de olhar para além do curto prazo e atacar a raiz do problema. E a alternativa seria? A alternativa implícita não era tentar salvar o modelo antigo, mas sim começar a pensar radicalmente como organizar uma sociedade onde o trabalho pago ocupa muito menos espaço. Isso ia exigir uma inovação social e económica brutal. Exatamente. E ele acusa estas instituições de nem sequer estarem a pensar nisso a sério. E a crítica não é só às políticas, pois não. Parece que ele também questiona as lideranças. Sim, aí a linguagem ainda fica mais dura. Fala em nepotismo político descarado na escolha dos líderes. Ui. Sugere que as nomeações são por política, não por competência ou visão, e isso leva à inércia, às soluções erradas. Nota-se uma frustração muito grande no texto. Muita. Ele até diz que mesmo que tivéssemos começado a investir em capacitação há 50 anos, nos anos 60, Sim. já estaríamos atrasados em 2015, para mostrar a urgência e a profundidade disto tudo. Essa parte de estarmos atrasados, mesmo com 50 anos de avanço, é mesmo desanimador. Mostra o quão inevitável ele acha que isto é. E rápida, a transição. E ideias concretas que já tivessem sido propostas, ele menciona alguma? Menciona uma, sim, para mostrar como até ideias que já foram vistas como inovadoras podiam não chegar. Qual? A proposta do Domenico De Masi, do livro O Ócio Criativo, de 2000. Aquela ideia de transformar todos os empregos em part-time. Ah, sim. Para redistribuir o trabalho, ter mais tempo livre? Isso. Mas o Zogby, em 2015, diz que mesmo isso já não seria suficiente. Interessante. E porquê? Porquê é que trabalhar menos para trabalhar em todos já não servia, na opinião dele? É só a escala do problema. Ele não aprofunda muito, mas podemos deduzir que tem a ver com a premissa dele. Não é só reduzir o trabalho, é eliminar mesmo a necessidade de muitas funções. Se a tecnologia deixa 10% fazer o trabalho de 100%, dividir esses 10% por todos em part-time, se calhar não dá, ou dá rendimentos muito baixos. Faz sentido, dentro da lógica dele. A base do emprego como fonte de rendimento e estrutura social está a ser minada de forma tão profunda que remendos como o part-time não chegam. E ele acrescenta que se já não chegava em 2015, pior agora ou daqui a 10 anos. Exatamente. E ele também rejeita qualquer ideia de voltar atrás, tentar travar a tecnologia. Completamente. Menciona que algumas pessoas podiam ter um pensamento retrógrado, tipo voltar à agricultura manual, ao artesanato. Como solução para a falta de emprego. Sim, e ele descarta isso. Diz que é dar meia volta no desenho da evolução. Compara com inverter aquela imagem da evolução humana. Considera impossível à escala mundial. Totalmente. A tecnologia e a eficiência são um caminho sem retorno. A questão não é como voltar atrás. É como lidar com as consequências de ir em frente. Portanto, o cenário é tecnologia imparável, empregos a desaparecer estruturalmente, instituições a falhar, soluções antigas ou recentes insuficientes. Parece um beco sem saída. O texto oferece alguma luz, alguma direção. Olha, apesar do tom muitas vezes pessimista sobre o estado das coisas na altura, o texto não acaba em desespero. Pelo contrário. Ah, ainda bem. Termina com um apelo. Urgente. Urgente. À ação e à inovação. Ok. Reconhece que já se perdeu tempo, mas defende que é preciso criar um movimento. Não diz bem como, mas a ideia é mobilizar esforços. Para encontrar um novo paradigma. Exatamente. Para redesenhar as sociedades,
para funcionarem de forma pacífica e civilizada num mundo com muito menos trabalho tradicional. A grande questão é como seria esse novo equilíbrio? Pois, essa fica no ar. Equilibrar as sociedades com pouco trabalho. Isto desafia séculos de organização social. Como é que ele imagina que se pode sequer começar a pensar nisso? Ele sugere que a chave é juntar pessoas inteligentes e criativas, mas faz uma ressalva, Qual? importante e pragmática. É preciso saber gerir os egos dessas pessoas, que ele assume que são fortes, para conseguirem colaborar e encontrar soluções mesmo novas. Não é uma solução técnica, é um processo de inovação social, económica. Até filosófica, talvez. E o mais surpreendente é a importância que ele dá a este problema. Sim, reparei. Ele eleva isto a um nível quase existencial. Como é que justifica isso? Ele argumenta que a desordem social que pode vir de muita gente se sentir inútil, sem propósito, sem sustento, por falta estrutural de trabalho. Pode ser o rastilho para muitos outros problemas globais. Exato. Ele liga isto diretamente à fome, se a distribuição de riqueza falhar, à poluição, por desespero ou colapso das estruturas. Guerras, doenças. Sim, tudo ligado à pobreza e à desestruturação social. Portanto, resolver a questão do pós-trabalho, ou do trabalho muito reduzido, não é só economia, é talvez a questão fundamental para garantir estabilidade, paz, sobrevivência civilizada. Essa ligação entre falta de trabalho e crises globais é um ponto muito forte e assustador. Põe uma pressão enorme na necessidade de encontrar essas novas soluções. E como é que o texto acaba? A mensagem final. Acaba com uma frase que é quase um lema, ou um ultimato para esse tal movimento que ele pede. Diz? Que o tudo ou nada seja o lema deste movimento e não o retrato do nosso futuro próximo. Tudo ou nada. Uau. É uma chamada ação radical. Meias medidas não servem. Ou se enfrenta isto de frente com soluções ousadas, tudo, ou o futuro é de colapso, nada. É um fecho que deixa marca. Sublinha a gravidade do alerta dele em 2015. Sem dúvida. Bem, recapitulando esta nossa conversa sobre o texto do Edson Zogby, ficamos com uma ideia central poderosa e, sejamos honestos, bastante perturbadora. É verdade. Tecnologia não está só a mudar o trabalho, está a eliminar a própria necessidade de trabalho humano em muitos sítios, numa escala nunca vista. Essa é a tese. O que levaria ao fim do conceito de desemprego como conhecemos. As críticas às respostas são ferozes e o apelo é por inovação radical para evitar um futuro de nada. Exato. É uma perspectiva que nos força a questionar muita coisa. Economia, sociedade, o valor do trabalho. Concordemos ou não com a previsão dele, as questões que levanta são muito pertinentes hoje. A lentidão das respostas institucionais, o desafio de pensar uma sociedade com menos trabalho, são os pontos-chave. O texto funciona como um abanão forte, um convite a pensar o impensável. E é aí que está o valor disto. Deixa-nos a pensar. Se o trabalho que definiu tanto da nossa vida, identidade, estatuto, rotina, contributo, diminuir assim tanto como ele sugere. O que é que vem a seguir? Pois, o que é que o substitui? Que novas formas de valor, de propósito, de participação podem surgir para preencher esse vazio e manter a sociedade unida? Essa é talvez a grande interrogação que fica, muito para além da economia. Algo para refletirmos depois desta nossa conversa.